Não tem o aramisdedados.com.br para você conhecer ele, mas a Aramis é uma bênção, ele tem ministrado já para a gente aqui bastante vezes, e nesse janeiro a gente conseguiu reservar ele aqui para poder trazer assuntos que são de impacto, e são importantes e são relevantes para o nosso momento atual. Então, sem mais delongas, senão acaba matando o tempo de aula, mas Deus abençoe você, Aramis, sinta-se à vontade como você já tem se sentido aí. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Prazer muito grande estar de regresso aqui, junto com os irmãos. Nós não temos muito tempo, o assunto é muito vasto, e eu gostaria de dizer para vocês, primeiramente, que o peso do meu coração nesses domingos pela manhã do mês de janeiro é poder, de forma adequada, passar para você aquilo que nós estamos chamando de os desafios que os nossos dias têm imposto aos cristãos e ao mundo ocidental. O tema é muito amplo, você deve ter encontrado no boletim uma prévia daquilo que nós vamos falar, mas eu gostaria de começar, antes de nós adentrarmos o assunto em si, fazendo uma referência à palavra de Deus, porque embora esse assunto não seja eminentemente escatológico, não há como negar que ele tocará em alguns pontos escatológicos naquilo que diz respeito às coisas do porvir. Então eu gostaria que você lesse comigo aqui Lucas, conforme a sua tradução, 21, de 28 a 31, porque o Senhor nos fala acerca da nossa atitude quando coisas como essas que estão acontecendo começassem a acontecer. Qual é a nossa atitude diante desses desafios? Vários. O Senhor diz: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, quais coisas? As coisas que apontam para o fim dos tempos. Olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, quando dão um fruto, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecerdes estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por essa oportunidade, queremos te louvar, Senhor Deus, pela tua salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, sob cujo nome nós nos colocamos aqui mais uma vez, porque esse é o nome que está sobre todo o nome, Senhor. Nós queremos começar agora a olhar para a figueira, olhar para os frutos e fazer aquilo que tu mandaste, começarmos a olhar para o alto, assim como os discípulos olharam para o alto quando o teu filho Jesus subiu ali no Monte das Oliveiras. Mas eles olhavam para o alto porque tinham expectativa da volta, Senhor. Assim nós começamos a olhar hoje para o alto, diante dos frutos da figueira, na expectativa da volta do Senhor. Nós queremos te orar assim, pedindo a tua bênção sobre esses dias de reflexão, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse tema que você viu descrito aí no boletim, os desafios que nós temos como cristandade, entenda por cristandade o mundo cristão, o mundo identificado com a cultura cristã, que não é formado naturalmente só por cristãos, mas principalmente por pessoas que herdaram a cultura cristã. Existem 4 desafios e nós vamos dividir esses domingos de manhã, esses 4 domingos, se Deus assim permitir, para abordarmos cada um desses temas, que resumidamente englobam boa parte dos nossos desafios nos dias de hoje. E hoje, nesse primeiro encontro, nós estaremos falando sobre o primeiro desses desafios.
para o qual eu gostaria que os irmãos começassem a atentar de uma forma particular. E eu falo da perseguição branca, e note que a palavra branca está entre aspas, porque aqui é uma forma de expressão que se refere a algo encoberto, algo velado, enrustido, camuflado. Perseguição camuflada ao cristianismo, à fé cristã no mundo ocidental. Mas para eu falar para vocês sobre isso, eu preciso dizer para vocês o que é mundo ocidental. Então nós vamos fazer uma introdução rápida hoje ao conceito de mundo ocidental, para você entender que mundo você vive. O que significa ser ocidental? Nós vamos falar sobre isso hoje. Se Deus permitir, no domingo que vem, eu gostaria de abordar com você um tema importantíssimo, chamado globalismo religioso. Essa tendência que nós verificamos hoje de se construir uma espécie de religião biônica universal. Naturalmente, nós não falamos de uma única igreja universal, nós falamos em alinhamento de pensamento. O grande desafio do globalismo religioso é você ter várias religiões, como temos hoje, mas todas pregando a mesma coisa. Se os irmãos entendem o que eu quero dizer. Existem duas forças hoje que intentam implantar esse globalismo religioso. Nós não teremos tempo, infelizmente, de falar sobre uma delas, chamada implantação do califado mundial, que tem a ver com o radicalismo islâmico. Eu diria para os irmãos que radicalismo islâmico é uma certa redundância, porque o Islã é naturalmente radical. Nem todo islâmico é radical, mas o Islã é naturalmente radical. Mas enfim, nós não vamos falar sobre isso porque não teremos tempo. Nós iremos abordar, se Deus permitir, no domingo que vem, a religião global da nova ordem mundial. E não falo de ficção aqui, irmãos, falo de coisas palpáveis. No outro domingo, falaremos de algo também que você, de alguma forma, já está percebendo acontecer, embora talvez você ainda não tenha juntado os pontos, você ainda não conseguiu alinhar todos os acontecimentos, mas nós vamos falar sobre esse projeto de destruição da família natural, entendendo que a família natural é o primeiro núcleo de soberania, de autoridade que você conhece na sua vida. Então qualquer forma de controle sobre as pessoas, qualquer forma de opressão política deve necessariamente passar pela destruição dessa esfera de soberania chamada família. Se a família não for destruída, se a família não for bovinizada, não é possível implantar um sistema de controle sobre as pessoas. Isso está acontecendo. E eu quero falar sobre isso com vocês daqui 2 domingos. E no quarto domingo, se Deus nos der a graça, nós falaremos sobre um assunto extremamente delicado. Extremamente delicado, porque ele tem sido vendido para vocês com uma aura quase que soteriológica, salvadora, que é a pregação ambiental, ecológica. Mas eu gostaria de mostrar para vocês um outro lado dessa pregação. Nós vamos falar sobre aquilo que eu tenho chamado de totalitarismo ecológico. E notem uma coisa: todos esses pontos se interrelacionam. Você olha aqui, aparentemente nada tem a ver, perseguição contra os cristãos no mundo ocidental, uma religião biônica universal, a destruição da família, parecem assuntos separados, distintos. Não, todos eles têm relação, e eu espero que você possa compreendê-los adequadamente, é muito importante. Deixa eu começar dizendo para vocês uma coisa, ao falarmos sobre o mundo ocidental, que é um conceito que eu vou trabalhar aqui, e gostaria que você estivesse atento a ele ao longo de todos esses domingos. Vamos voltar na história, ano 410, o Império Romano começava a viver o seu período final de decadência. Um dos povos bárbaros que hora ou outra vinham e invadiram o território romano, os visigodos, comandados pelo seu líder Alarico, eles realizaram uma proeza até então impensável para o homem naquela época. Eles invadiram a capital do Império Romano, Roma, a mais poderosa das cidades, a cidade que exalava a cultura, a riqueza, o poder militar, econômico daquele império. Eles barbarizaram o povo, eles invadiram, saquearam, estupraram, e aí
Um teólogo cristão, um pensador famoso, você já deve ter ouvido falar dele, Agostinho de Hipona, ou Agostinho de Hippo, um teólogo africano. Ele, quando viu aquele acontecimento, que aquilo era uma coisa inimaginável que pudesse acontecer, ninguém em sã consciência pensou que Roma seria invadida. Você pode pensar hoje assim, os Estados Unidos vão desaparecer. Ninguém pensa nisso. É impossível. É impossível. Quando aconteceu aquele fato, Agostinho de Hipona, que era cristão, talvez o maior pensador cristão desde Paulo, ele começou a refletir sobre os rumos da história. E aí ele escreve essa, que foi uma das suas grandes obras, A Cidade de Deus. Ele vai fazer a primeira reflexão filosófica da história, entendendo o curso da história sobre a soberania de Deus e o fim da história para a glória de Deus. Muito bem. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo uma situação semelhante, porque nós também tivemos a nossa invasão de Roma na nossa geração. A invasão de Roma da nossa geração aconteceu no ano de 2001, o famoso 11 de setembro. Quem podia imaginar que a cidade símbolo do mundo ocidental pudesse de repente aparecer tão vulnerável à ação de alguns indivíduos que, usando da própria liberdade promovida por esse mundo, fosse arquitetar tal destruição? Muito bem, esse acontecimento é um marco. É um marco de que coisas estão mudando em escala global, assim como estavam nos dias de Agostinho, quando a cidade marco daquela civilização começava a sucumbir. Quais são os sinais? Quais são os sinais de que a nossa civilização, essa que a cristandade construiu, começa a passar por mudanças radicais? Deixa eu, antes de relembrar esses marcos, trabalhar com você um pouco do conceito do que é civilização. De vez em quando a gente ouve essa palavra, mas nem sempre a gente entende. Para não ser muito técnico, eu vou pegar uma explicação simples de um autor que, embora não seja cristão, é um autor conservador, ou seja, um autor que preza a herança cristã. Ele explica o seguinte, presta atenção aqui: civilização não significa somente a relação com os mais altos picos da realização humana, ou seja, civilização não é só alta cultura, é também, mas não é só. Sua manutenção, perceba, civilização precisa de manutenção. É que nem a sua casa. Você constrói uma casa, você não pode abandoná-la agora a si mesmo. Você precisa de vez em quando dar manutenção, porque senão ela começa a empobrecer, a ruir, né? Então, civilização precisa de manutenção. Essa manutenção depende de um tecido infinitamente mais complexo e delicado de relações e atividades, algumas modestas, outras grandiosas. A civilização, meu irmão, compreende um somatório de todas essas atividades, seja do pedreiro, seja da pessoa mais simples, seja do cientista, todo mundo. Essa civilização e esse somatório de atividades, elas permitem ao homem transcender a sua existência, a sua existência biológica. Ele passa a se ver não apenas como um animal, mas ele passa a entender que existe um alvo estético, mental, material, espiritual, algo mais excelente. Ou seja, no dizer de Dalrymple, a gente excede, quando a gente constrói uma civilização, a nossa existência biológica para alcançar uma vida mental, estética, material, espiritual mais exuberante. Agora é interessante porque um outro autor, no caso aqui um historiador, Arnold Toynbee, falou uma coisa que deveria chamar a nossa atenção.
Porque ele diz que as civilizações, assim como aconteceu com Roma, e assim como parece estar acontecendo conosco hoje, elas morrem por suicídio, não por assassinato. Elas começam a morrer de dentro. As pessoas de dentro começam a abandonar os seus valores. Começam a lutar contra a própria civilização. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. O que é a civilização ocidental? O que é o Ocidente? O que é esse mundo no qual nós crescemos? O que significa, resumidamente, isso? Bem resumidamente, essa noção de civilização ocidental produziu a chamada cultura ocidental, a cultura do Ocidente. Ela nada mais é que o somatório daquilo que nós chamamos 3 capitais culturais. Então você tem a primeira delas aqui, a primeira capital cultural que originou a nossa civilização chama-se Jerusalém. Sabe por quê? Porque a nossa visão religiosa, a nossa noção religiosa, a nossa ética é judaico-cristã. Então mesmo que o indivíduo aí, principalmente o pessoal aí dos 40 para cima, 40, 45, que você encontra aí, você conversa com ele pode não ser cristão, mas assim, ele entende que Deus é um ser, Deus é pessoal, ele entende isso, ele entende que Deus é criador, ele tem assim algumas noções morais que vinculam aos 10 mandamentos, por exemplo. Sabe o que é isso? Isso aqui é um marco, é um traço essencial da nossa cultura. A nossa ética é judaico-cristã. Bom, isso aí com relação aos assuntos espirituais e base da nossa ética. Mas nós também temos o nosso pensamento racional. Aí nós vamos para a segunda capital da nossa civilização, Atenas. Porque é de lá que nós extraímos toda a forma como pensamos. A base da nossa ciência, da chamada ciência ocidental, está lá no pensamento clássico, greco-romano, se você preferir. Mas não só isso, nós temos a forma como nós convivemos, como nós vivemos em sociedade, como nós exercemos, por exemplo, a justiça. E aí nós vamos chegar na terceira capital da nossa cultura, da nossa civilização, Roma. Porque de lá nós extraímos todos os conceitos jurídicos sobre os quais nós construímos as nossas leis. Então, irmãos, quando você fala em ser ocidental, entenda que ser ocidental não é um conceito geográfico. Ser ocidental não é estar apenas no ocidente do mundo. A Nova Zelândia está no oriente do mundo, mas a Nova Zelândia é o ocidente, porque ela partilha desses valores. A Austrália está no oriente do mundo, mas é o ocidente, se os irmãos podem entender o que eu quero dizer. Cuba está no ocidente, mas Cuba não é mundo ocidental, porque já começa a não partilhar desses valores. Venezuela está aqui do lado, está no ocidente, mas já começa a negar esses valores. Eu poderia ir adiante. Muito bem. Quais as ameaças que essa cultura começa a sofrer? E nós temos visto isso. Você tem visto isso todos os dias. Talvez você esteja vendo isso, mas você não consiga conectar os assuntos, você não consegue muito bem entender, porque demanda tempo para você investigar e entender o que está acontecendo. Então vocês têm as mais diversas ameaças. Por exemplo, o próprio abandono e o enfraquecimento da fé cristã. Esse lastro, esse pilar da nossa civilização está sendo abandonado. Nós temos uma crise demográfica, as pessoas não querem mais procriar. Ora, se você não procria, você não consegue subsistir a sua cultura. Como é que você vai manter uma cultura se você não deixa uma geração? Nós estamos vivendo uma crise demográfica, né? Como dizem por aí, filho dá trabalho. Verdade. Você também deve ter dado trabalho tremendo para o seu pai, mas ele não deixou de ter você, né? A ameaça do Islã
é uma realidade hoje, embora você vá ouvir sempre na televisão assim, Islã, a religião da paz, não é que você ouve, Islã, a religião da paz. Eu convidaria você a fazer uma breve pesquisa histórica, e você vai ver que desde o século VII o Islã está em guerra com o Ocidente, na época ainda mundo cristão, por simples, desde o século VII, tomando terra, invadindo, matando, ocupando e implantando uma outra visão de mundo diferente dessa aqui que eu estou mostrando para vocês. O irmão está falando contra os islãs? Não, eu estou falando contra o Islã. Eu estou falando contra uma ideologia religiosa. O ambientalismo radical é uma outra força que está batendo contra nós. E eu vou mostrar para os irmãos por quê. No último domingo. Existe o crescimento ou o ressurgimento de ideologias totalitárias que começam assim a visitar as nossas universidades, a nossa mídia. Gente começa a falar contra a propriedade privada, contra a liberdade de expressão, valores que nós construímos no nosso mundo judaico-cristão. Ora, o que está acontecendo? E por fim, começa a se perceber o anseio por um controle global. Começa a se perceber que a soberania dos países vai sendo enfraquecida, fronteiras vão sendo abertas, migração em massa. O que é isso? Por que existem fronteiras nos países? Porque países são soberanos. Fronteiras existem para proteger quem está dentro e para dizer quem entra ou quem não entra. Simples assim, irmãos. Mas quando você tem um mundo onde a própria noção de nação, de país, começa a ser diluída, nós já não sabemos mais em que mundo estamos. Daqueles desafios que eu havia dito para vocês no princípio, eu tenho pouco tempo aqui, vou precisar correr um pouco, mas eu deixo o subir, até que horas eu tenho, irmão? Até 11h30, vou correr um pouco, tá? São 40 minutos mais ou menos, 45 minutos. O primeiro dos nossos desafios para o qual eu gostaria que você atentasse a partir de hoje. Meu objetivo aqui, irmãos, é abrir os olhos de vocês, para vocês olharem além da informação média que vocês têm recebido. Vai dar um pouco de trabalho para vocês, mas eu gostaria que vocês fizessem isso. Nós estamos vendo hoje uma perseguição branca, velada, enrustida, camuflada, não declarada, contra a cristandade, não apenas os cristãos evangélicos, mas contra o mundo cristão dentro do Ocidente dito cristão. Você não percebeu ali quando eu mostrei para você que a cultura ocidental é formada pela ética judaico-cristã, é elemento fundamental. Então, note aqui comigo. Deixa eu fazer menção aqui, para nós continuarmos, uma passagem bíblica que talvez seja importante para nós nesses dias do porvir. O apóstolo Pedro falou muito sobre perseguição na sua primeira carta. E ele diz assim, no capítulo 3, versículos 14 e 15: ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, que pode ter um tempo que as pessoas julguem ser justo matar cristão. Isso está acontecendo. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Preste atenção aqui, irmão. Eu expliquei para vocês o que é mundo ocidental. Bom, existe um mundo não ocidental, um mundo que não partilha daquela combinação de elementos que eu mostrei para vocês ali: Jerusalém, Atenas e Roma. Ética judaico-cristã, pensamento racional clássico e lei escrita romana. Bom, esse mundo não ocidental,
ele sempre perseguiu o cristianismo, sempre perseguiu, sempre houve perseguição aberta, e ainda há. Vale a pena dizer, lembrar aos irmãos que, embora o mundo ocidental seja um mundo dito cristão, praticamente 2/3 de todos os cristãos do mundo vivem no mundo não ocidental, ou seja, estão sofrendo perseguição. Então, embora isso não apareça na televisão, meus irmãos, embora você não ouça isso no Jornal Nacional, na Globo News, na Record News, isso está acontecendo. Mas o que chama atenção é o seguinte: como é possível explicar tamanha hostilidade contra a cultura cristã, contra a fé cristã, contra as igrejas, num mundo dito cristão, que é o nosso mundo ocidental? O que explica isso? Se você não percebeu, isso está começando a acontecer. Como está acontecendo? É a pergunta. Deixa eu ajudar você a identificar esse problema. O que nós estamos experimentando aqui, começando a experimentar, é uma intolerância em nome da tolerância. Seu irmão entende o que eu quero dizer? Você tem ouvido falar muito de tolerância, não tem? Não tem ouvido falar de tolerância todo tempo, todo momento? Então existe uma tolerância que redunda em intolerância, mas é uma intolerância anticristã, porque ela é focada nos princípios e nos valores cristãos, porque ela é uma intolerância anti-ocidental, anti-civilizacional. E como ela se apresenta? Bom, ela está camuflada, ela está escondida atrás de um conjunto de legislações, de leis, que vão sendo pouco a pouco construídas para punir a prática da fé. A gente chama isso de cerco legislativo. Vou contar a história rápida para vocês aqui. Como os africanos caçam os javalis lá na África. Desculpa, como eles caçam as hienas na África. Você já deve ter ouvido falar essa alegoria, que é verdade. As hienas são, como você sabe, um bicho que tem aquela risada da morte, né? O bicho ri muito, mas é fatal aquele bicho. Eles andam sempre em grupo, é muito difícil caçá-los diretamente. Como os africanos fazem? Eles escolhem uma campina e aí eles deixam comida sempre naquele mesmo lugar. E eles vão construindo uma cerca dia após dia. Então, as hienas, aquele bando de hiena, está acostumado aí todo dia, ali, mais ou menos naquele horário, comer. Eles vão recebendo aquele estímulo e estão sempre indo lá. E aí, os caçadores vão ampliando a cerca, Então, é um método que não é de confronto direto, é um método que a gente chama de não aversivo, um método não direto. Então, aquela cerca vai sendo construída e as hienas continuam entrando, sem perceber que a cerca está se fechando. Um determinado dia, falta só ali um pedacinho da cerca, elas entram, estão ali, e o indivíduo vai lá e fecha a cerca e elas podem ser abatidas. O que nós estamos vivendo aqui no Ocidente é um cerco legislativo. Em nome do quê? Em nome de quais valores? Diversos, mas principalmente desses aqui. Multiculturalismo. Todas as culturas são iguais, todas elas têm o mesmo valor. Então a cultura ocidental que eu mencionei para os irmãos aqui é igual a uma cultura tribal qualquer, é igual a qualquer outra tribo, qualquer outro povo primitivo, é igual à cultura islâmica, por exemplo, que não trata a mulher igual ao homem. Todas são iguais, todas têm o mesmo valor moral. Isso se chama multiculturalismo. Em nome do politicamente correto, certas coisas você não pode falar, porque não é politicamente correto. Você já ouviu falar isso? Já, né? Ah, não fala isso, irmão. Isso não é politicamente correto. Isso é homofobia. Isso é islamofobia. Islamofobia. Hã? Igualdade de gênero. Estado laico. Estado é laico. Nós não temos tempo de falar sobre isso, mas eu queria só dizer para vocês que muito do que você ouve sobre Estado laico não tem nada a ver com o Estado laico. Tem a ver com calar a sua voz no espaço público, calar a sua opinião cristã no espaço público. Você tem que ser confinado à sua fé cristã, à sua casa, ou às quatro paredes de uma igreja. É isso que eles estão dizendo que é Estado laico, isso não é Estado laico.
E outra coisa importante para chamar a atenção de vocês é o seguinte: nós começamos a ver os berços tradicionais das missões cristãs sucumbindo diante desses valores. Eu vou citar um exemplo só rapidamente: o Reino Unido, Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, que formam essa coroa, que exportou missionários para o mundo todo, irmãos. Nós no Brasil fomos evangelizados por missionários britânicos. Ainda temos aqui organizações britânicas. Eu trabalho numa organização missionária britânica. Vejam a situação, esses dados são antigos, tem 10 anos, não encontrei dados mais novos. Há 10 anos atrás fizeram uma pesquisa no Reino Unido, berço de missões cristãs, até 100 anos atrás. E eles descobriram que frequentadores de culto, frequentadores de assembleias religiosas, 930 mil pessoas que frequentam alguma assembleia religiosa são islâmicos, frequentam mesquitas, contra 916 mil frequentando cultos cristãos. Metade da população não quer saber de religião. Agora notem só o que aconteceu lá. Entre 1969 e o ano 2002, ao longo de 40 anos, um pouco mais, 1.600 igrejas, templos anglicanos, igreja da Inglaterra, tá, foram fechados. 357 demolidos. As leis britânicas são muito rígidas em relação à edificação. Se ficar um pouco deteriorado, passou de um certo limite, tem que demolir. Os metodistas, eu frequento uma igreja metodista. Não sou metodista de nascimento, mas frequento uma igreja metodista há um pouco mais de 5 anos. A igreja metodista foi uma das mais importantes denominações britânicas no começo do século XIX. Chegou a 14 mil igrejas no Reino Unido, há 150 anos atrás. 14 mil. Hoje tem 6 mil. E eles perdem, os metodistas, uma média de 100 igrejas por ano. Sabe o que é isso? Isso é suicídio civilizacional. Nós estamos abandonando tudo aquilo que nós queremos. E os sinais, a gente começa a perceber. Por exemplo, os símbolos cristãos começam a ser varridos do espaço público, em nome do Estado laico. Não, o Estado é laico. O Estado é laico. Nós não temos uma matriz civilizacional. As nossas leis derivam do quê? As nossas leis não derivam da nossa moral? A nossa moral vem da onde? Faça essa pergunta para você mesmo. Entenda o que eu quero dizer, irmão, por favor. Eu não junto a minha voz com aqueles que querem tirar crucifixos do fórum e da delegacia. Eu sou evangélico e eu não me prostro diante do crucifixo, assim como você. Mas aquele crucifixo está lá para dizer qual é a matriz civilizacional que norteia a lei do nosso país. Ele não estava lá para fins religiosos. Eu não me junto a essas vozes que querem arrancar símbolos religiosos cristãos em nome do Estado laico, porque o objetivo deles é outro. Começam a ser estabelecidos novos padrões, novos paradigmas éticos e jurídicos, que terminam sempre numa censura contra a fé cristã. Hoje você vai ouvir, por exemplo, desses novos paradigmas jurídicos, o direito dos animais. Você já ouviu falar sobre isso? Direitos dos animais, que coisa interessante. Os animais agora são pessoas. Animal é uma pessoa. Ora, eu tenho uma linguicinha lá em casa, uma salsichinha, eu amo, mas ela não é uma pessoa. Ela é um ser canino. Ela não tem sentimento, ela não abstrai, ela não tem memória. Mas agora estamos dizendo que tem. O nosso sistema de ensino, irmãos, é assustador. Tudo que está sendo preparado aí. Doutrinação ideológica, mudança comportamental sem que os alunos percebam. Indução de comportamento. Indução comportamental. E não é só no Brasil. E os alunos começam a se deparar, de repente, com uma nova periodização histórica nos livros. Reparem, pais, reparem. Antigamente você pegava um livro de história e você via a datação que tinha lá. A datação era
o ano tal antes de Cristo, ou AC. Ou, por exemplo, depois de Cristo, DC, que equivale a AD, o ano Domini, depois de Cristo. Agora, aos poucos, essa datação começa a ser mudada para AEC e EC. Agora é o ano tal antes da Era Comum, ou Era Comum. Por quê? Porque todo vestígio de cristianismo começa a ser desarraigado da nossa cultura. As festas cristãs começam a ser abandonadas, ou vão sendo aos poucos secularizadas. Dizem aí que é difícil você chegar nos Estados Unidos e encontrar uma pregação sobre a Páscoa numa igreja evangélica na sexta-feira de Páscoa. Ninguém fala do sacrifício do cordeiro. Tudo aquilo virou uma espécie de oba-oba com coelhinho e chocolate, assim como o Natal. Qual o sentido? E não importa que Jesus não tenha nascido no 25 de dezembro. Não importa. Eu aproveito o 25 de dezembro para falar da encarnação do Verbo de Deus, e você? Mas essa essência começa a ser retirada, e começa a se viver novas formas de sexualidade, todas elas rejeitando ardentemente a família natural. Quais são os vestígios iniciais, irmãos, desse processo que nós estamos vivendo, de perseguição velada, não declarada ainda, contra a fé cristã? São dois estágios, e o primeiro deles é o estágio da chamada ridicularização. É quando você encontra, por exemplo, como cristão, aquela situação em que você é adjetivado com palavras que designam algum tipo de inferioridade moral. Por exemplo, você é intolerante, você é fundamentalista, você é um extremista, você é medieval, você é um fascista, você é de extrema direita, você é racista, homofóbico, débil intelectual, supersticioso, islamofóbico. Você já ouviu alguma dessas palavras aí? Não? Presta atenção. Isso é uma espécie de ridicularização. Mas não apenas isso. Você tem, no segundo estágio do processo, que começa com a ridicularização e invariavelmente acaba na inculpação. Então você passa a ser culpado como cristão, como defensor dessa espiritualidade que norteia o mundo ocidental, de todos os males do mundo. Você é culpado de racismo, você é racista, você é genocida, você apoiou a escravidão, você sustenta a pobreza, a desigualdade social, a injustiça social, a opressão contra a mulher, contra os homossexuais, a destruição do meio ambiente. Você está andando de carro, irmão, você está queimando combustível fóssil. Situação muito séria, muito séria. Eu gostaria de mostrar para vocês, vou ter que correr por causa do tempo, exemplos do que está acontecendo e que a grande mídia não costuma mostrar. Então você tem que saber isso por outras fontes, o que está acontecendo. Exemplos de perseguição branca no mundo ocidental, dito cristão, mas na verdade pós-cristão, e agora anticristão. Esses exemplos eu vou separar em duas categorias: a criminalização da opinião, em primeiro lugar, e em segundo, o ataque aos símbolos sagrados. Não importa que não sejam evangélicos, pode ser católicos, não importa, mas visam a mesma coisa: sufocar a fé cristã. Então veja comigo, vamos começar pela criminalização da opinião. Começar pela Península Escandinava, Suécia, paraísos do politicamente correto. Você tem aí a foto de um pastor pentecostal, foi o primeiro pastor preso por expressar a sua opinião acerca do homossexualismo. Numa pregação, ele imprimiu um sermão, distribuiu para algumas pessoas, foi parar na mão de um ativista, depois um promotor, foi sentenciado a 1 mês de prisão. O promotor queria 6 meses. O sujeito falou isso dentro do templo, irmãos, dentro da igreja, na cidade de Borgholm, na Suécia, há pouco mais de 10 anos atrás. Vejam que a Constituição sueca garante a liberdade de expressão.
A Constituição sueca garante a liberdade de opinião. Mas Constituição, no mundo pós-cristão, já começa a não valer mais a mesma coisa. Já existe gente querendo mudar a Constituição sem mudá-la de fato. Esse homem só foi solto, ou seja, ele não chegou a ser preso, porque houve uma intervenção da Corte Europeia de Direitos Humanos, que está acima da própria lei sueca. Um outro caso, Dinamarca, ali do lado, mundo ocidental, irmãos, mundo ocidental. A Dinamarca não é um estado laico. Veja que coisa interessante, a Dinamarca tem religião oficial, a Igreja Luterana, desde 1849. A Igreja Luterana é a igreja oficial da Dinamarca, mas ninguém está esquentando muita cabeça para a fé cristã na Dinamarca. Muito bem, se a igreja é do Estado, então os pastores são funcionários públicos. E aí, o governo baixou uma lei: vai ter que ter casamento entre pessoas do mesmo sexo dentro dos templos. E os pastores luteranos dinamarqueses estão obrigados a fazer. E se ele não quiser, se ele não quiser por razões de consciência, ele vai ter que encontrar um substituto. Se ele não encontrar, ele tem que fazer. Senão o quê? Senão ele é demitido. Ele é funcionário público. Noruega, esse é um caso recente. Noruega, cidade de Naustdal, no interior da Noruega. Você está vendo aí uma família, não sei se você está enxergando direito, você tem aqui uma família, mulher norueguesa e o marido romeno. Eles moravam na Romênia, frequentavam uma igreja pentecostal na Romênia. Eles têm 5 filhos. 5 filhos. 5 filhos hoje é quase uma indecência, né? Diante das leis ecológicas hoje. Você não pode povoar o planeta mais, né? Mas eles, enfim, eles cometeram esse crime ambiental, né? Eles têm 5 filhos. Aí decidiram mudar de volta para a Noruega, para a cidade da esposa. Muito bem, as crianças estavam matriculadas em escola pública, como é o caso em geral lá na Noruega. A filha mais velha estava cantando um hino na escola. E o diretor da escola ficou horrorizado, porque ela estava sendo doutrinada de uma forma perversa. E veja o que aconteceu, irmãos, se é que dá para acreditar nisso. O conselho tutelar, o equivalente ao conselho tutelar norueguês, levou as 2 crianças mais velhas que estavam na escola, bateu na casa dos Bodnari, que é o sobrenome dessa família, levou os outros 3 filhos. Eles perderam parte do poder das crianças, irmãos, porque a criança estava cantando um hino. Até agora não recuperaram. Não recuperaram as crianças até agora. Tá? Isso está sendo julgado lá. Mas para vocês verem o mundo que nós estamos começando a enfrentar, e você precisa abrir os olhos, porque essa realidade vai chegar aqui. Na Alemanha, berço do protestantismo, terra de Martin Lutero, terra de tantos reformadores. Janeiro do ano passado, esse pastor que você está vendo aí, pastor luterano, Olaf Latzel, começou a pregar, digamos, uma pregação politicamente incorreta. E ele disse que cristãos e muçulmanos não adoram o mesmo Deus. Naturalmente, não é a mesma revelação. Não pode ser o mesmo Deus. A não ser que Deus seja confusão. Se Deus tem revelações opostas, então é Deus de confusão. Nós não adoramos Deus de confusão. Está certo, irmãos? Amém? Não. Amém. Bom, ele começou a pregar isso e veja o que aconteceu. Ele foi impedido de pregar nas demais igrejas luteranas. Ele prega numa igreja famosa lá, uma igreja histórica chamada Igreja Luterana de San Martini. E os demais convites que ele tinha para pregar em outras igrejas foram cancelados depois que ele começou a falar isso. E ele sofreu o início de um processo que não foi adiante, mas o parlamento alemão abriu um processo contra ele por discurso de ódio, irmãos. O que assusta é que isso aconteceu pela primeira vez. Pela primeira vez o parlamento alemão abre um processo contra um pastor desde os dias da Alemanha nazista, quando isso acontecia. Que mundo é esse que nós estamos vivendo agora? O que está acontecendo, irmãos?
Vocês estão vendo agora, vamos um pouquinho mais para cá, Inglaterra. Vamos olhar um pouquinho a situação do Reino Unido. Está vendo uma senhora chamada Pauline Hall, uma senhora aí de aproximadamente 70 anos, que de repente, lá na cidade de Norwich, que é uma cidade grande na Inglaterra, ela testemunhou uma parada aqui, nunca tinha visto aquilo. Aí de repente aquele bando de gente ali cometendo coisas que você não faria nem em secreto, fazendo em público. Ela ficou horrorizada e escreveu uma carta para o Conselho Municipal. A resposta veio em ameaça de processo por discurso de ódio. E ela recebeu a visita da polícia lá, reiterando as ameaças. Ela tomasse cuidado com o que estava falando. Inglaterra, irmãos. Vocês estão vendo aí um casal de cristãos, Peter e Hazel Mary Paul. Casal de cristãos. Vocês estão vendo ao fundo a residência deles, que se transformaram numa espécie de pousada. É um tipo de pousada que se chama lá na Inglaterra de bed and breakfast. Você prepara ali um ambiente familiar e hospeda algumas pessoas, elas naturalmente pagam uma diária, e você tem ali um ambiente familiar. Muitas dessas bed and breakfast são parte da própria casa da pessoa, em que ela consegue ali autorização para começar a usar comercialmente. Muito bem, esse casal de cristãos se recusou a hospedar um casal, não vou usar casal, um par de homossexuais. Eles se recusaram. Por que se recusaram? Porque eles, como cristãos, diziam: isso aqui é a nossa casa também. Nós temos o direito de dizer quem se hospeda ou não. Bom, foram processados, perderam, recorreram, perderam de novo. Multa 3.600 libras, aproximadamente 20 mil reais. Lá na Escócia, ainda no Reino Unido, você tem aí a figura desse pastor americano, que é um pastor itinerante, roda o mundo pregando o evangelho. Estava pregando numa praça em Glasgow, na Escócia. E aí, naquela praça pública, tinha vários parzinhos de homossexuais que começaram a satirizar a pregação dele. Começaram a fazer chacota, e um deles, que estava presente ali, perguntou para o pastor Sean Rose o que ele achava do homossexualismo. E o pastor Sean Rose expressou opinião bíblica, ou seja, o homossexualismo é pecado. Não é para perseguir o homossexual, não é para impedir o homossexual de trabalhar, não é nada disso. É simplesmente, é pecado. Ou não é? Irmão, você tem alguma dúvida de que é pecado ou não? De que consta na lista dos pecados sexuais, como adultério, como a fornicação, como tantas outras coisas? Muito bem, aquele rapaz saiu de lá e imediatamente denunciou na delegacia de polícia. Ele saiu dali preso, passou uma noite preso e pagou uma multa de 1.000 libras, aproximadamente 5.500 reais. Vamos vir para cá, para a América, mundo ocidental, Canadá. Estava conversando com o pastor Gilson, berço do politicamente correto do mundo. O Canadá é um país rico, maravilhoso, todo mundo quer morar no Canadá. Mas se você for cristão, você vai ter dificuldade no Canadá, porque toda essa aura anticristã já se apoderou das mentes, da mídia, do Estado, da universidade, das escolas, das artes. Esse cara que você está vendo aí é um ativista para a família, cristão, Bill Watcott. Foi separar, ele foi distribuir folhetos evangélicos numa universidade, a Universidade de Regina, na província de Saskatoon, na província de Saskatchewan, e ele acabou sendo levado para a delegacia. Sofreu ameaça de processo e foi constrangido a passar por um tratamento ideológico, por assim dizer. Ele tinha que passar por algumas aulas de instrução sobre como ele deveria se comportar diante dessas questões. Ele não aguentou viver no Canadá, ele mudou para as Filipinas. Imagina só. Isso está acontecendo, irmãos. Parece brincadeira, né? Parece coisa de ficção, mas não é. Os Estados Unidos estão cheios de exemplos, cheios, e o nosso tempo não permite. Então, eu vou pensar alguns importantes aqui, começando pelo caso do capelão, Wes Moder. Esse capelão da Marinha Americana, ex-membro das Forças Especiais SEALs, se você já ouviu falar delas, é um corpo de elite da Marinha Americana. Ele era condecorado, longa carreira militar, e aí ele saiu dos SEALs e se tornou capelão da Marinha. Ele é crente da Assembleia de Deus,
e começou a aconselhar. Ora, o que faz um capelão cristão, irmãos? O capelão cristão aconselha conforme a doutrina cristã, está certo ou não? Isso é muito difícil a gente entender isso. Muito bem, ele começou a fazer, aí ele começou naturalmente a aconselhar aqueles que viviam problemas na área da sexualidade, da imoralidade. E ele expressou o quê? Ele expressou a moralidade bíblica. Aí alguém se ofendeu, o denunciou e ele foi afastado das suas funções. Sofreu um processo em que ele perderia todo o tempo de carreira dele. Ele seria posto no olho da rua como se nunca tivesse servido mais de 20 anos de carreira militar. Várias organizações cristãs nos Estados Unidos foram em socorro. Pela misericórdia de Deus, ele acabou agora, isso foi recente, ele venceu a causa e pode voltar. Mas para vocês verem o que está acontecendo, se isso acontece com um oficial, se um oficial nas Forças Armadas Americanas é capaz de sofrer tal ameaça, imagine um soldado crente. O soldado crente vai dizer assim: bem, eu não posso falar nada aqui, eu não posso evangelizar, eu tenho que ficar calado. Ainda dentro de uma estrutura hierárquica, vamos ver o caso que aconteceu em Atlanta, na Geórgia, no ano passado. Esse senhor que vocês veem aí foi um dos mais condecorados bombeiros dos Estados Unidos, um dos mais condecorados. Ele alcançou um cara de família pobre, irmãos, paupérrima, do sul dos Estados Unidos. Estudou, lutou, mesmo na condição de negro, superou dificuldades que a gente sabe que havia nos Estados Unidos e chegou ao posto mais alto de condecoração. Crente de uma igreja batista em Atlanta, diácono, líder de grupo de oração, dirige grupo de estudo bíblico para homens. Ele cometeu, digamos, um crime de publicar um livro que era um compêndio de todos os seus estudos que ele ministrava àqueles irmãos da igreja, falando sobre vida cristã, falando sobre sexualidade, falando sobre integridade, e naturalmente que algumas linhas ali ele vai tocar sobre assuntos ligados à sexualidade, e ali ele fala, por exemplo, a posição bíblica sobre o homossexualismo. Esse livro ele distribuiu aos seus amigos no Corpo de Bombeiros de Atlanta, onde ele mais de 20 anos serviu de forma ilibada, irmãos. Nada contra esse homem, carreira íntegra. Esse livro chega nas mãos de um ativista gaysista e ele é afastado do seu cargo, sem salário. É diferente do Brasil. No Brasil, quando o sujeito corrupto é afastado, ele é afastado com salário. Então a corrupção no Brasil ainda compensa, porque daí você ganha sem trabalhar, né? Mas esse sujeito foi afastado por emitir uma opinião em nome da tolerância. Olha que interessante. E esse está afastado até hoje e está arriscado por perder tudo. O caso dele ainda não foi resolvido. Vocês estão vendo uma aluna universitária americana, Jennifer Keaton, estava estudando, tentando se formar no curso de aconselhamento, uma coisa parecida com psicologia, mais ou menos um curso de psicologia de aconselhamento psicológico, e ela expressou no ambiente privado a opinião dela de que o homossexualismo não é moralmente algo justo, algo digno. Chegou ao conhecimento dos seus superiores na universidade e ela foi obrigada a se submeter a workshops de treinamento sobre homofobia, ou ela seria expulsa da universidade. Ela foi inclusive convidada a fazer parte de uma parada gay para mostrar que não era homofóbica. Ela abandonou o curso, não se formou, não se submeteu a isso. Vocês estão vendo aí uma fotógrafa cristã, Elaine Hugney, essa fotógrafa da cidade de Albuquerque, no Novo México, profissional, embora jovem, experiente. Em 2013 ela sofreu, enfim, a condenação, porque alguns anos antes, em 2006, ela
no seu estúdio de fotografia, havia sido procurada por 2 homossexuais que queriam casar e queria que ela fosse prestar os seus serviços. E ela explicou para aquele casal que ela, por razões de consciência, não iria, mas recomendou outros profissionais que poderiam atendê-los. Não bastou, ela foi processada por discurso de ódio, por intolerância, perdeu, porque é quase 100% de perda nesses casos, multa de $6.637. Vocês estão vendo um professor de ensino básico da cidade de Mount Dora, na Flórida, no seu Facebook, ele expressou a opinião, Facebook dele, não da escola, dele, pessoal, ele expressou a sua opinião contrária ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, foi afastado das aulas e foi colocado em uma função burocrática no colégio. Vejam só o caso ocorrido com esse ativista pró-família, David Parker, que mora na cidade de Lexington, em Massachusetts, um dos estados mais intensos nessa agenda politicamente correta. Ele foi condenado e pagou uma multa de $1.000 porque ele decidiu retirar o filho de 6 anos das aulas sobre homossexualismo no colégio. Irmãos, você pode imaginar a gravidade disso? Você pode imaginar? Você pode imaginar a sua criança de 6 anos, quem tem filho aqui sabe o que eu estou falando, sendo doutrinado numa instituição pública sustentada com impostos nossos. E se você, pai, reage, você é preso ou você paga multa. O que significa isso senão a deterioração do pátrio poder, a destruição da família como núcleo de poder? Esse caso aqui talvez você tenha ouvido, porque esse aqui chegou à mídia, à grande mídia. Naturalmente que chegou como expressão de homofobia, chegou como expressão de intolerância. Essa senhora cristã, Kim Davis, é uma espécie de cartorária, uma espécie de escrivã da cidade de Ashland, no Kentucky. E eu quero lembrar para vocês que o Kentucky foi um dos 15 estados americanos que não haviam aprovado a união entre pessoas do mesmo sexo. Não haviam aprovado, até que a Suprema Corte impôs sobre os 50 estados americanos essa lei. Impôs. Muito bem, essa senhora cristã se recusou a emitir um certificado de casamento para 2 homossexuais que chegaram lá. Ela foi presa. Ela foi presa. E a mesma ameaça serviu para os outros funcionários desse tabelionato. Ela foi recentemente solta, 3 meses atrás. Inclusive o Papa, em secreto, visitou quando foi aos Estados Unidos. Isso não foi divulgado. Mas a expressão que você vê nessa senhora Kim Davis é a expressão, como a mídia tratou, da intolerância. Intolerância. Essa é a organização Aliança em Defesa da Liberdade, Alliance Defending Freedom. Tem um dos seus líderes, Kevin Theriot, escreveu uma coisa. Presta atenção nas palavras dele. Cada vez mais os agentes do governo americano, isso serve para vários países, não só para os Estados Unidos, veem os cristãos da mesma forma como os comunistas eram vistos durante a Guerra Fria. Ou seja, eles são considerados subversivos pelos padrões do politicamente correto. Funcionários públicos ao redor do país têm tomado medidas para marginalizá-los e silenciá-los através de punições e expulsão do emprego. Alguns casos no Brasil, ocorrido recentemente numa cidadezinha do interior de Santa Catarina, Rancho Queimado. Você nunca ouviu falar dela, né? Provavelmente. Cidade pequena, tipicamente alemã, que tem aquela igreja luterana típica no centro da cidade. Muito bem, o que aconteceu lá? Um ativista gaysista conseguiu arrecadar fundos, patrocínio dos comerciantes, dos empresários locais, para custear um periódico, um jornal. Ora, a troco de propaganda, muitos comerciantes apoiaram. Aí o jornal foi impresso, chegou na cidade. Naturalmente que muitos daqueles comerciantes nem leram o jornal, ou então
passaram um olho assim por cima para ver se a publicidade da loja dele estava lá. Não se importaram com as maquetes. Muito bem, era um jornal ideológico, era um jornal que fomentava o homossexualismo e a união entre pessoas do mesmo sexo. O jornal chegou às mãos desse pastor. Esse pastor ficou horrorizado. A cidade é pequena, todo mundo se conhece. Ele passou a mão no telefone e ligou para cada um dos empresários, comerciantes que apoiaram financeiramente o jornal e explicou: vocês sabem o que está escrito no jornal? Ele falou: não li. Então está escrito isso. Você apoia isso? Não, eu não. Então como é que você está botando dinheiro aí? Muito bem, eles tiraram o financiamento. Esse pastor foi convocado a comparecer na delegacia por incitação ao ódio, discurso de ódio. Interessante isso, não é, irmão? Segundo ponto, o ataque aberto aos símbolos religiosos, que nós começamos a ver também. Não só a criminalização da opinião, mas um ataque aberto no Ocidente aos símbolos religiosos. De novo a Suécia. Vocês estão vendo aí a foto da bispa, seria assim uma espécie de bispa primaz da igreja luterana, que é a igreja oficial da Suécia, Eva Bruna, homossexual, casada com outra bispa luterana. Veja que interessante. Ela, olha a proposta, preste atenção na proposta da cabeça da igreja luterana da Suécia. Ela chega numa pequena igreja, ela manda um recado para uma pequena igreja situada nas docas de Estocolmo, capital da Suécia, a cidade portuária, famosa. E ela chega para aquela pequena igreja missionária chamada Siemens Church, em Freeport, igreja dos marinheiros, em Freeport. E ela propõe o seguinte: olha, vocês devem retirar a cruz aí da frente da igreja, e vocês devem pintar no interior da igreja, no chão da igreja, uma marcação apontando para Meca. Você pensa que é brincadeira? Isso é verdade, irmãos. Eu não estou de brincadeira, isso está acontecendo. Aí os caras falam: não vamos fazer isso, não, que isso? Não, mas vocês precisam ser amigáveis para os imigrantes islâmicos, para que eles se sintam à vontade de entrar no seu recinto e eles poderem orar de uma forma, digamos, multicultural. Isso está acontecendo agora, irmãos. Isso vai chegar aqui. Já está chegando aqui. Você está preparado para enfrentar essa situação ou não? Nós, perdoem o parênteses, nós estamos envolvidos demais com picuinhas de igreja. E nós não estamos dando conta do tamanho do problema que nós vamos enfrentar. Nós estamos com essas briguinhas, essas coisinhas de igreja, sabe? Essas picuinhas, essas coisas mesquinhas. E está vindo uma avalanche que, quando chegar, vai pegar a maioria dos irmãos desprevenidos. E nós não vamos saber o que fazer. Aí nós vamos fazer que nem muitos irmãos fizeram aí. Quando a Suprema Corte Americana impôs o casamento homossexual, vários irmãos pegaram e coloriram o perfil deles no Facebook. Foi uma maravilha. É uma maravilha. Os irmãos, olha que coisa linda. Os irmãos colorindo, o arco-íris. Viva a inclusão. Começa uma briga dura, uma luta muito acirrada contra as festas cristãs. Nos Estados Unidos, por exemplo, várias organizações revolucionárias lá tentam a todo custo ou proibir a celebração da Páscoa e do Natal ou tirá-las do seu significado espiritual. Então eu tenho um exemplo aqui, olha, de um painel digital grande, do tipo daqueles que ficam em Times Square, aqueles grandes, dizendo assim: quem precisa de Cristo no Natal? Ou então uma outra campanha publicitária que eles fizeram: nesse ano comece uma nova tradição, não vá à igreja. Essas campanhas recebem muitas verbas, né? Tem muita gente investindo nisso. Agora vejam, por exemplo, o que aconteceu na Escócia. Vamos voltar um pouquinho para o Reino Unido.
Existe uma associação lá de policiais chamada Associação de Policiais Homossexuais, a Gay Police Association. Eles conseguiram proibir que os soldados, que os policiais militares recebessem bíblias de quem, porventura, quisesse entregar para eles nas ruas. Por exemplo, o pessoal dos Gideões Internacionais, que distribui Bíblia. Os policiais escoceses estão proibidos, não podem receber. E essa mesma organização, policiais homossexuais, produziu um anúncio. Vejam que coisa tão bonita, que manifestação de tolerância tão linda. Eles puseram um anúncio assim na lateral daqueles ônibus de 2 andares, que vocês conhecem, já viram na televisão. O espaço lateral dos ônibus é usado para publicidade, né? Então eles fizeram uma campanha em 2006, assim, puseram uma foto de uma Bíblia no chão, cheia de sangue, e em cima assim, em nome do Pai. Ou seja, o sujeito mata porque crê na Bíblia e faz isso em nome do Pai. Vejam que manifestação de tolerância tão linda. Vejam, por exemplo, aqui um outro grupo que de vez em quando aparece na mídia. Você de vez em quando tem notícia deles, o grupo Femen, o grupo feminista. Veja o que eles fizeram. Foram lá no parlamento canadense, as mulheres se desnudaram, como elas fazem sempre, escreveram várias frases de efeito, muitas delas obscenas do corpo, para retirar o crucifixo. Está lá também o crucifixo, no parlamento canadense. Por quê? Porque o Canadá é um país que tem origem católica e protestante. É um país de origem cristã. Mas eles foram lá para protestar. Está vendo com o que você se associa se você for partir para esse tipo de coisa, irmão? Esse discurso de Estado laico, fajuto, que está sendo dito aí. Essas mesmas feministas do grupo Femen, em 2013, logo depois da renúncia do Papa Pedro XVI, elas foram celebrar a renúncia e invadiram a Catedral de Notre Dame, a mais famosa da França. E vocês veem nessa foto aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, elas invadiram a missa, interromperam a missa e começaram a tocar horror ali nos sinos, ali no altar, nuas. Irmãos, a preservação do espaço de culto é constitucional. Isso é constitucional. Então por que essas mulheres não vão presas? Por que elas não vão presas? Olha, deixa eu explicar para vocês isso aqui. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Presta atenção. Vocês estão vendo aqui, vou citar agora a nossa realidade no Brasil. Isso que vocês estão vendo aqui foi um grafite, tá? Uma inscrição na pedra que ficou conhecido como o grafite blasfemo. Eles dataram esse grafite blasfemo mais ou menos no ano 200 em Roma. Você consegue ver o que está aí, não? Você consegue mais ou menos enxergar o que está aqui? O que tem aqui é assim, é uma caricatura de um homem crucificado com cabeça de burro e alguém adorando. E aí, no latim antigo, não muito correto, segundo os experts, está escrito assim: Alexâmeno adora o seu Deus. Então, é uma caricatura da imagem da cruz, do crucificado, e um escárnio sobre ele. Muito bem, isso existiu, aconteceu, essa caricatura ofensiva, numa época em que a fé cristã estava sendo perseguida, fisicamente, em Roma. Agora nós temos esse episódio triste, abominável em São Paulo, no ano passado, e já não é a primeira vez que isso acontece, de novo, com a imagem da cruz, um travesti fixado ali, e em cima escrito assim, abaixo, toda a homofobia contra os LGBT, insultando o símbolo maior da fé cristã. Alguém fez alguma coisa? Alguém pensou? Não, nada. Isso é tolerância. Eu confesso para os irmãos que eu tive muito trabalho de selecionar a foto que eu poderia usar aqui para falar para vocês desse episódio. Foi difícil, porque praticamente nenhuma delas era viável de eu estampar aqui para vocês. Mas enfim, encontrei. O que aconteceu aqui no Rio de Janeiro em julho de 2013? A Marcha das Vadias. Marcha das Vadias. Você pode imaginar o que é isso, irmão?
Você imagina que uma sociedade saudável moralmente poderia gerar uma marcha das vadias? Você pode imaginar isso? Isso só pode existir num mundo que está enfermo moralmente. Muito bem, o que elas fizeram aqui, eu não posso entrar em detalhes, mas esse grupo de feministas e gaysistas se reuniram num lugar público em Copacabana, no Rio de Janeiro, reuniram vários crucifixos, várias imagens católicas aqui. Eu só posso dizer para vocês o seguinte: eles introduziram crucifixos nos seus órgãos genitais. É o máximo que eu posso ir aqui para dizer para vocês que eles fizeram. Depois trucidaram todas essas imagens. Ora, essas imagens para nós não significam nada, são só imagens. Mas o problema é o que está por trás dessa ação. O que está por trás dessa ação é uma sanha anticristã. Se você está entendendo o que eu quero dizer. No ano anterior, 2012, na PUC, sabe o que é PUC? Pontifícia Universidade Católica. Na PUC, houve uma encenação de uma peça chamada Decapitação do Papa na PUC, ocupação da PUC pela democracia. Você já viu os estudantes pela democracia saindo aí, quebrando o ônibus e tal? Eles fizeram uma encenação com um grande boneco representando o Papa Bento XVI. Fizeram uma caricatura desse boneco ali, como se fosse um boneco de carnaval, chegando ali. Os alunos estavam todos reunidos aqui, ó, nesse largo. Aqui você vê o boneco já caído. E aí começaram a fazer chacota com posições bíblicas emitidas ali, supostamente emitidas pelo Papa. Ao fim dessa paródia, um dos atores pega uma motosserra e corta a cabeça do boneco. E aí começam a cantar, jogam ali, você está vendo aqui umas marcas meio vermelhas simulando sangue, e começam a cantar ao redor do boneco. Irmãos, isso aqui é muito sério, irmão. Será que eu posso sensibilizar você para ser? Não é um problema ser católico. Isso aqui é muito sério, porque isso aqui mostra uma aspiração de violência contra a prática da fé, irmãos. Deixa eu sair do mundo ocidental só para trazer um dado para você e para você perceber a gravidade da fonte de informação que nos cerca. Vejam esses dados aqui. Em 1947, havia 4,5 milhões de cristãos no Iraque. Onde você ouve aí essa loucura toda do ISIS. Em 2003, 60 anos depois, esse número era de 1,4 milhão. Olha, 4,5 para 1,4. Hoje, são 200 mil. Sendo 150 mil morando numa região semi-autônoma chamada Kurdistão. A pergunta: o que aconteceu com esses 3,5 milhões, 4 milhões de cristãos iraquianos? Eles estão sendo mortos. 20 milhões de cristãos no Oriente Médio hoje, 5% da população do Oriente Médio. 100 anos atrás, eles eram 20%. O que aconteceu com eles? Agora a pergunta que eu faço para você: se eu vou falar disso na mídia, como é que a gente pode falar de islamofobia, irmãos? Como é que numa situação dessa, os nossos irmãos de fé estão sendo trucidados no Oriente Médio? E você ouve na Globo News a islamofobia, os perigos da islamofobia, dos conservadores de direita. Pergunta que fica, para a gente encerrar, e eu vou tomar só mais 5 minutos rápido de você. A perseguição branca pode se transformar numa perseguição real? A resposta é sim, pode. E já se transformou em outras ocasiões. Por quê? Porque o que nós estamos vivendo agora é o começo de um genocídio cultural, um etnocídio. E eles, historicamente falando, já se transformaram várias vezes
em perseguições reais. E o exemplo com o qual eu encerro aqui, nessa manhã, já cansando vocês um pouco, lamento por isso, mas é importante, é o exemplo do genocídio ocorrido com os judeus na Alemanha nazista. A primeira fase foi uma perseguição cultural. Então você tinha, por exemplo, a exposição e a ridicularização dos símbolos sagrados. Veja, por exemplo, aqui as lojas de judeus em Berlim sendo pichadas com a estrela de Davi. Vejam a estrela de Davi nos cartazes de propaganda ideológica nazista, aparecendo sempre um judeu com uma cara assim meio de vampiro, sabe? O judeu parecia um zumbi, aquela coisa sombria. Olha o cartaz aqui, sabe? E os símbolos estão lá. Vejam aqui o símbolo, de novo, a estrela de Davi, de novo, sendo já aqui afetada por uma espada SS. Então, a primeira fase é a perseguição cultural. Depois, na segunda fase, começa o ataque aberto ao patrimônio dessas pessoas. Então, você vê aqui incêndio de sinagogas, você vê destruição dessas mesmas lojas que haviam sido pichadas anteriormente. E em terceiro lugar, você tem a perseguição franca, com o Holocausto, sobre o qual você já ouviu falar. Tudo isso, irmãos, passando rapidamente, para nós concluirmos o seguinte: a revista Christian Science Monitor, uma revista famosa nos Estados Unidos, de uma seita cristã, na edição de 2009, ela trouxe a seguinte conclusão: a intolerância em relação ao cristianismo irá aumentar a um nível que muitos não acreditavam ser possível durante as suas vidas. E a legislação pública, presta atenção, a legislação pública tornar-se-á hostil ao cristianismo evangélico, e eu acrescentaria católico também, por considerá-lo oposto ao bem comum. Para a gente finalizar, eu quero deixar aqui, como se fossem minhas, as palavras do diretor da International Christian Concert, que é uma organização evangélica missionária que trabalha com os perseguidos do mundo. Uma espécie de missão portas abertas, que os irmãos conhecem mais. Jeff King diz o seguinte: se você é o tipo de pessoa que consegue enxergar para além do horizonte cultural, você verá que o quadro que está se formando é perturbador. A imagem é de uma cultura crescentemente hostil para com os cristãos, tanto em suas leis como em suas regulações ou regulamentações. Nossa liberdade religiosa, que é valor da sociedade ocidental, liberdade religiosa, nossa liberdade religiosa está erodindo à medida que leis são aprovadas e precedentes são abertos, os quais progressivamente vão nos enredar em situações jurídicas com desfechos desfavoráveis. Aqueles na igreja que são prescientes, que estão atentos, veem isso e com toda razão tremem. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo simples fato de estarmos aqui nessa manhã, pela tua bondade que nos acompanha, nos cerca. Nós te louvamos pela salvação, pela tua graça em Cristo Jesus, porque no dia que nos alcançaste, Senhor, tu nos trouxeste para o seio dessa nação santa, que se chama pelo teu nome. Nós te louvamos por isso. Pai amado, nós não sabemos o preço que em breve teremos de pagar por professar essas verdades mais simples e singulares que tu, ou com as quais tu marcaste o nosso coração. Nos ajuda essa igreja, ajuda os crentes aqui do chamado mundo ocidental a entenderem, a olharem, a despertarem para o tamanho do desafio que começa a se formar nas nossas vidas. Abençoa os irmãos, abençoa essa congregação e dá-nos um dia na tua presença, Senhor, pela tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos, pela paciência de todos vocês. Deus abençoe. Até domingo que vem, se Deus quiser. Bom domingo para você aí. Eu não tenho microfone, tudo bem? De noite às 18 horas estamos de volta aqui com a celebração.